Bom dia. Tudo bem, gente? Vamos lá, turma? Vamos falar um pouquinho de gramática aí? Cara de pau, hein? Cara de pau, Thiago. Ai, já tem que ouvir isso essa hora da manhã, né, Thiagão? Tá ok, né, cara? O que eu vou fazer? Eu sei como é, sei como que é essas coisas aí. Então fica caladinho aí que eu não quero ninguém apanhando, não. Você não vai dormir não, né, moleque? Se dormir, eu vou aí puxar teu pé. Né? Se bem que eu acho que uma coisa é muito mais interessante do que a aula de gramática, né, Thiago? Olha só, gente. Só que eu tenho que falar agora o que é interessante neste momento, né? Gente, vocês não devem aguentar mais ouvir falar sobre isso, né? Artigo, né? Gramática em si, né? Mas é aquilo, né? Primeiro ano é um resumão, né? Vocês já repararam? Primeiro ano é um super resumão, né? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que entender o que é conceito, né? Conceito é o significado da palavra, né? O que aquilo representa dentro de um contexto. Qual é a classificação, né? No caso, é artigo e numeral, mas a gente só vai falar sobre artigo hoje. Numeral é papo para a próxima aula. Então, olha só, turma. Lê este texto humorístico atentando para os elementos textuais sublinhados. Uma lanchonete da Zona Sul Carioca está lançando uma novidade, o sanduíche EPA. A pessoa compra o sanduíche, abre o pão e grita: "Epa, cadê o queijo?" A lanchonete serve EPA de várias qualidades: EPA de presunto, EPA de galinha e EPA de sardinha. Olha só, turma. Observe esta diferença nas palavras que, nesse texto, acompanham as duas ocorrências do substantivo lanchonete. Então, olha só. Primeira ocorrência, uma lanchonete, e a segunda ocorrência, a lanchonete. O que você entende aí, turma? O autor inicialmente até põe a palavra uma, o substantivo lanchonete, porque é a primeira vez que ele vai citar esse substantivo no texto, né? O leitor até aí não tem informação a respeito de que lanchonete o autor está falando.
Então, a palavra uma torna genérico, indefinido, o sentido do substantivo. Pode ser qualquer lanchonete, né? Depois, na segunda vez que o substantivo é citado, o leitor já sabe de que lanchonete se trata, porque ela já foi referida antes no texto, né? Então está definida. Por isso aparece a forma a lanchonete. As palavras uma e a são, nesse texto, dois artigos. Aí, turma, o que seria artigo, na verdade, né? Que a gente tem que saber. O que seria artigo, na verdade, primeiro ano? É a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo geral, indefinido ou particular, definido. Então, exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez que toda vez que nós colocamos o artigo antes de qualquer classe gramatical, essa palavra se substantiva. Lembram mais ou menos disso? Bom dia, Lívia. Lembram mais ou menos disso, turma? Então, é exatamente isso, né, Clara? Toda vez que nós colocamos o artigo antes de qualquer palavra em língua portuguesa, essa palavra se substantiva. Ah, professor, isso significa o quê? Que se eu colocar o artigo antes, a minha palavra virou artigo? Não. Virou substantivo? Não. Ela está naquele momento substantivada. Então, tem que chamar de palavra substantivada. Turma, vocês fiquem atentos a essa questão do artigo antes do substantivo ou de qualquer outra classe gramatical em gramática, que isso cai muito em concurso público. Quando eu falo concurso público, eu falo concurso nível vestibular, principalmente o ERJ, porque o ERJ tem muita ponte da gramática. Concurso público, sei lá, banco, você vai fazer um concurso, prefeitura, algum cargo público, sempre cai esse tipo de questão. Então, fiquem atentos a essa colocação, tá, turma? A essa referência. Olha só, lembre-se, não fique sabendo aqui do lado, tá, turma, que eu estou compartilhando a tela. Lembre-se de que a classe gramatical de uma palavra depende das combinações que ela estabelece com as demais palavras da frase. Como veremos adiante, a palavra a, além de ser artigo, pode ser pronome ou preposição, ou pode ser artigo ou pronome, pode ser artigo numeral ou pronome. Então, olha só, turma. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão dos conceitos básicos do artigo, né? Vamos entender o que seriam os conceitos básicos do artigo. Vocês sabem que os artigos eles são classificados de duas formas, né? A primeira forma é a definida e a segunda forma é a indefinida. Então, olha só, turma, os artigos definidos são aqueles que vocês não aguentam mais professor falar, né? O, a, os, as, definidos, né? Quando nós temos uma referência. E os indefinidos, na verdade, é quando nós temos uma, uns, umas. Ok, até aí, turma? Eu acredito que essa parte todos vocês saibam, né? Que vocês estejam lembrando do que nós estamos falando. Eu acho que a mãe da Manu não está percebendo que ela está com a câmera ativada. Bom dia, mãe, tudo bem? Eu acho que a mãe ativou a câmera e não percebeu. Bom dia, Manu, acorda. Mãe, a senhora está com a câmera ativada. Gente, eu vou desativar a câmera dela aqui. De repente a Manuela não pode estar, né? Vai ficar numa situação complicada.
Eu acho que a mãe ativou a câmera sem perceber. Vocês perceberam? Sim. Gente, essa coisa de câmera é muito complicada, sabia? Porque vai que a pessoa esteja, sei lá, sem roupa, despida, né? Não foi o caso, não aconteceu isso. Mas já imaginaram? É... Quanto ao tipo de artigo definido ou indefinido, que antecede um substantivo, é importante considerar que o caso analisado, uma lanchonete, a lanchonete, representa o emprego mais geral dessas duas formas de artigo. Isso porque nem sempre é necessário que apareça primeiro o artigo indefinido para só depois aparecer o definido. Então, olha só, turma, principais empregos do artigo. Foi aquela história que eu falei para vocês, a substantivação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse cartaz, né? Ame o verde. Olha só, turma, todo mundo sabe que verde é adjetivo, é uma cor. Vermelho, amarelo, azul. Aí tá falando assim, ame o verde, né? Porque quando a gente fala ame o verde, está significando que a gente tem que amar a floresta. Só que dentro da floresta, a floresta não é só de verde, tem outras cores. Então, falando ame o vermelho, o amarelo, o azul. Preserve a natureza em todas as suas cores. Então, olha só. A substantivação, né? O artigo sempre aparece associado ao substantivo. Assim, se for associado a uma palavra de qualquer outra classe gramatical, essa palavra passará a desempenhar o papel de substantivo. Esse fato gramatical, como vimos no capítulo 5, denomina-se substantivação. Por nada, meu anjo. Bom dia. Chegou cedo para amanhã, Isabelle? Então, olha só. Então, turma, eu acho que aqui não é novidade para ninguém, como eu já falei, né? A própria Ana, eu acho que foi a Ana que estava concordando comigo há pouco, Ana Clara, né? Que quando nós colocarmos o artigo antes de qualquer palavra em língua portuguesa, a tendência é substantivação. Então, no cartaz ao lado, por exemplo, as palavras verde, vermelho, amarelo e azul, que geralmente são adjetivos, aparecem precedidas de artigos, designando os próprios nomes das cores. Essas palavras funcionam, portanto, como substantivos. O verde, o vermelho, o amarelo, o azul. Vamos analisar outro exemplo. A palavra longe no dicionário é classificada como advérbio, né, gente? E a palavra cantar como verbo. No enunciado abaixo, no entanto, por estarem determinadas por artigo, elas funcionam como substantivos. Então, olha só, turma. Ao longe, ouvia-se o cantar de um pássaro. Todo mundo sabe que longe é advérbio, como todo mundo também sabe que cantar é verbo. Só que se eu colocar o artigo antes dessas palavras, que são substantivos, as nossas palavras tendem a substantivar. Professor, como é que eu vou chamar isso? Quer dizer, então, que a palavra se transformou em... Quer dizer, então, professor, que a palavra se transformou em substantivo? Não. Ela se substantivou. Ah, professor, que nome que eu tenho que colocar, então, numa prova? Substantivo? Não. Palavra substantivada. Primeiro ano, meus alunos queridos e que eu amo de paixão. Alguma dúvida? Gente, se vocês não estiverem entendendo,
Vocês cheguem para mim, se vocês estiverem acordados de preferência, vocês cheguem para mim e falem assim, professor, eu não entendi. O senhor pode explicar de novo, por favor, que eu vou explicar. Eu juro que eu vou explicar. Eu estou aqui para explicar. Não precisa ficar com medo do tio Ronaldo. Guilherme, kkk. Lívia, não. Esse não é que você não está com dúvida, né, Lívia? Ok. Guilherme, eu entendi, professor. Kkkk, professor, te amo. Ah, Guilherme, eu também te amo. Tirei, ele falou assim. Determinação do gênero e do número de substantivos. Turma, todo mundo aqui lembra o que é gênero? Tá aqui em cima, caramba. Gênero é masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, exemplo, dilema é masculino, está no singular. Então, o dilema. Eu não vou falar a dilema, né, gente? Vírus, substantivo masculino e também está no singular. O vírus. Vírus, substantivo masculino e plural. Pode ser também, né? Costas, os vírus. Rádio. Uma rádio. Por que é uma rádio, gente? Quem sabe me explicar a diferença de um rádio e a rádio? De uma rádio e um rádio. Quem sabe me explicar isso? Primeiro ano, quem sabe me explicar? Porque um é o objeto e o outro é a empresa, a rádio. Isso. Ana Clara, um rádio é a forma física, né? O rádio é o objeto e a rádio é a estação. Né? 540 MHz, FM o dia. Então, existe a estação de rádio, existe o rádio objeto, né? Que no caso seria uma forma física. Tranquilo, né, gente? Eu acho gramática no primeiro ano bem tranquilo. Isso aí, Isabelle. Né? Eu acho que a gramática fica mais complexa no médio. Eu acho não, né? Fica mais complexa no segundo ano. Segundo ano, Isabelle, que ela fica bem complexa. Segundo, terceiro. Primeiro ano são poucas matérias novas, né? O bom é que agora é o momento da gente esclarecer dúvida, né? Então, olha só, gente. Substantivos que não admitem artigo. Nomes de cidades. Uberaba, a Brasília. Nome de pessoas conhecidas famosas. Leonardo da Vinci. Imagina, o Leonardo da Vinci. O Lobo. O Vila Lobos. Substantivo casa, significando residência, moradia. Largou o emprego e voltou para casa, para a casa. Os adolescentes não gostam de ficar em a casa. Substantivo terra, não pode, né? Esses exemplos que eu estou falando que não pode. Substantivo terra consiste de um posto embarcado a bordo. Ele ama o mar, não gosta de ficar à terra. É em terra, né, gente? Substantivo precedido de cujas. Este é o contrato cujas cópias lhe pedimos. Empregos opcionais de artigo. Existem dois casos em que é indiferente empregar ou não artigo. Dois quadros. O artigo opcional, antes do nome de pessoas de nossas relações sociais ou familiares. Sabia que o Marcelo viajou? Sabia que Marcelo viajou? Pode ser as duas formas. Antes dos pronomes possessivos, meu, sua, nossa. Apoio a sua decisão de voltar. Apoio sua decisão de voltar. Meu iPhone está tocando. Meu iPhone está tocando. Nesse contundente cartoon, os possessivos foram empregados em artigo. Meu iPhone e meu iPhone, desculpem. iPhone e iPhone. Poderiam também ser precedidos pelo artigo o meu iPhone e o meu iPhone.
Legal, né? Vamos para as atividades, turma. Página 247. Compare estes dois textos e identifique a afirmação correta. Texto 1. É do conhecimento de todos que as poucas leis brasileiras sobre crimes ambientais não funcionam. Texto 2. É do conhecimento de todos que poucas leis brasileiras sobre crimes ambientais não funcionam. Os dois textos expressam uma crítica desfavorável às leis brasileiras sobre crimes ambientais. Os dois textos expressam uma crítica favorável às leis brasileiras sobre crimes ambientais. Segundo o texto 1, embora a quantidade de leis sobre crimes ambientais seja pequena, elas são eficientes. O texto 2 é uma crítica desfavorável às leis brasileiras sobre crimes ambientais, pois dá a entender que elas são em pequena quantidade, além disso não funciona. O texto 2 é uma crítica elogiosa às leis brasileiras sobre crimes ambientais, pois dá a entender que elas, em sua maioria, são eficientes. Né? Ô, turma, é engraçado que quando a gente fala em crítica, as pessoas acham que é só crítica destrutiva, né? Ninguém acha que existe uma crítica que pode colocar para cima, né? Lê este texto do texto e responda aos itens de A a C, na próxima página. Tudo quieto, o primeiro cururu surgiu na margem, molhado, reluzente na semi-escuridade. Engoliu um mosquito, baixou a cabeçorra, tragou um cascudinho, mergulhou de novo. Daí a pouco, da bruta escuridão, surgiram dois olhos luminosos, fosforescentes, como dois vagalumes. Um sapo cururu grelou-os e ficou deslumbrado, com os olhos esbugalhados, presos naquela boniteza luminosa. Os dois olhos fosforescentes se aproximavam mais e mais, como dois pequenos holofotes na cabeça triangular da serpente. O sapo não se movia fascinado. O sapo que engoliu o mosquito é o mesmo que ficou deslumbrado com a beleza dos olhos da serpente? Justifique. Não. O narrador no início refere-se ao cururu que engoliu o mosquito e depois, ao se referir ao que viu a serpente, ele emprega um sapo cururu grelou-os. Se fosse o mesmo, ele teria empregado o sapo cururu grelou-os. B. Explique como o emprego do artigo definido "o" na última frase do texto contribui para a coesão textual. O artigo definido em o sapo remete ao mesmo sapo referido anteriormente no texto. Entende-se que se trata do sapo que havia olhado para a cobra. Ele já é, portanto, determinado, conhecido pelo leitor. C. Compare os destaques nestas passagens do texto. Daí a pouco, da bruta escuridão, surgiram dois olhos luminosos. E aí, gente? Os dois olhos fosforescentes se aproximavam. Então, olha só, em um, embora seja a primeira citação do substantivo olhos, ele não pode vir acompanhado do indefinido uns, pois a palavra dois quantifica com exatidão o substantivo. Se o artigo fosse usado, haveria incoerência. Uns dois olhos. Nada a ver, né, gente? Uns dois olhos. Em dois, o artigo definido se justifica pelo fato de a expressão dois olhos já ter sido referida anteriormente.
e ser, assim, do conhecimento do leitor. Ou seja, 2 olhos, eu já falei, já existiu a referência. Então, os 2 olhos, eu estou definindo. Se eu colocasse 2 olhos, 2 olhos. Como assim, gente? Não tem coerência nenhuma. Tem sentido. Então, nós justificamos aqui a ausência já, né? O artigo, como sabemos, concorda com o substantivo em gênero e número. Essa concordância, no entanto, só ocorre sistematicamente nos enunciados orais e escritos da variedade culta da língua. Na variedade popular, a relação artigo-substantivo apresenta características próprias, como exemplo. Leia o texto abaixo que reproduz a fala de uma pessoa. O pai dos meninos procurou eles e não achou. Então ele ficou preocupado, porque nas matas da região, as onças andam atacando tudo que serve de comida. Só de tarde, quando eles vieram com os peixes, contaram que tinha ido nas lagoas do outro lado da fazenda. Eita! Essa concordância aí, hein, turma? Identifique todos os casos em que nessa fala a relação de concordância entre o artigo e o substantivo é idêntica que ocorre na variedade culta. O pai, da região, porque no caso é de mais a região, da fazenda, a mesma coisa que eu acabei de falar. O da é a contração da preposição de mais o artigo definido a, então é de mais a fazenda. Agora, identifique todos os casos em que a relação artigo-substantivo diverge da concordância que essas palavras estabelecem na língua culta. Dos meninos nas matas, as onças, os peixes nas lagoas. C. Observe as ocorrências que você identificou nos itens A e B e enuncie a regra que, na variedade popular, os falantes aplicam na utilização do artigo. Então, vamos lá, turma. Se o substantivo expressa ideia de singular, o artigo mantém-se no singular como uma variedade culta. Se o substantivo expressa ideia de plural, o artigo vai para o plural e o substantivo se mantém no singular. É, portanto, o artigo que marca indica o plural. Gente, exatamente. É claro que na linguagem formal, você precisa concordar, mas eu já falei isso para vocês. Se vocês pegarem e falar as meninas, você vai entender que é mais de uma menina. Mesmo estando errado gramaticalmente, em questão de concordância. Leia este poema levando em consideração as palavras destacadas e relativamente aos recursos linguísticos e expressivos neles presentes. Identifique a afirmação incorreta. Soneto da Perdida Esperança. Ó, vou virar professor de literatura 1 minutinho, tá? 2 da letra B. Posso, João? Só um minuto. Vê se você consegue, João. Por nada, filho. Ô, João, me bateu uma curiosidade que eu não estou lembrando de você. Você pode ativar o vídeo para eu lembrar de você, para eu ver quem é você?
João, você está me ouvindo? Ah, entendi. João, você ficava onde? Ficava lá atrás, na parte de trás? Já sei. Gente, ó, vou me transformar em professor de literatura 1 minuto, tá? Tá, Isabelle? Você que me gosta como professor de literatura, né? Perdi o bonde e a esperança. Volto pálido para casa. A rua é inútil e nenhum alto passaria sobre meu corpo. Vou subir a ladeira lenta em que todos os caminhos se fundem. Todos eles conduzem ao princípio do drama e da flora. Não sei se estou sofrendo ou se é alguém que se diverte, por que não? Na noite escassa, com um insolúvel flautim, entretanto, há muito tempo nós gritamos sim ao eterno. Então, aqui é Carlos Drummond de Andrade, né, gente? Segunda geração modernista brasileira, matéria de terceiro ano. Amo, amo, amo literatura. Então, vamos lá, turma. Na primeira e na segunda estrofe, os artigos definidos e destacados individualizam substantivos, as quais associam, atribuindo a cada um deles um caráter único e conhecido. É como se o leitor já soubesse com antecedência que esses elementos fazem parte da rotina do lírico. Correto. O conteúdo semântico do conjunto de adjetivos do texto contribui decisivamente para criar a atmosfera de tristeza, desesperança e vazio, existencial que emerge do poema. Perdida, pálido, também correto. A associação do adjetivo lenta ao substantivo ladeira cria uma expressão de sentido inusitado. É uma ladeira lenta, né, gente? Incomum, que realça a vagarosidade com que o lírico pretende subir a ladeira. Não é a ladeira que é lenta, as pessoas que são lentas, né? Em noite escassa e insolúvel flautim, os adjetivos exprimem percepções subjetivas do eu lírico, que não podem ser captadas sensorialmente, isto é, pelos sentidos físicos. Não. A palavra insolúvel e eterno, que originalmente são adjetivos, constituem casos de substantivação. Eterno é caso ao eterno, insolúvel não, pois funciona como adjetivo. Exatamente. Ao eterno, né? O eterno. Então, a letra E é de Eva. Alguma dúvida até aqui, turma? Tudo ok? Então tá. Então daqui a pouco a gente volta para a aula de redação, tá? Vamos lá tomar um café, lavar o rosto. Beijinho.